Salve nação! Hoje eu, Diego Salazar, estou de volta aqui nesta segunda-feira, depois do nosso vídeo falando dos jogadores da base que poderiam ser aproveitados no profissional do Cruzeiro. Aqueles que a gente, no nosso ponto de vista, está se destacando nesse ano de 2023. E hoje o assunto é jogadores emprestados, aqueles jogadores que foram liberados pelo Cruzeiro e que estão em outras equipes. E aí, como estão? Podem ser aproveitados no ano que vem pelo Cruzeiro? E já adianto que provavelmente não. A maioria dos que a gente vai falar aqui não estão jogando, aqueles que estão jogando também não estão se destacando, né? E a gente vai detalhar para vocês. E o primeiro nome que a gente escolheu para falar aqui hoje é o Neto Moura, né? O volante campeão da Série B pelo Cruzeiro e sendo importante na campanha do título da Série B. Ele foi emprestado pelo Cruzeiro nesta temporada, que ele não conseguiu repetir, né, o desempenho que teve na última temporada de 2022 pelo Cruzeiro. Então ele foi emprestado ao Mirassol, o clube que ele já atuou antes de vir para o Cruzeiro. Lá no Mirassol ele é titular absoluto, mas como o Mirassol não está disputando tantos jogos assim, ele acaba que não joga muito também. Então não dá pra gente ter um parâmetro muito grande de como vem sendo as atuações do Neto Moura lá na equipe paulista. Outro nome que foi emprestado pelo Cruzeiro é o de Matheus Davó, e esse até surpreendeu o torcedor cruzeirense, né? Matheus Davó chegou ao Cruzeiro depois de ser negociado pelo Corinthians e não conseguiu se firmar na equipe celeste, pouquíssimas oportunidades, e aí ele foi emprestado para um time do Chipre, e lá também não tem como a gente avaliar muito o desempenho do Matheus Davó. Ele disputou apenas 5 partidas e marcou um gol. Mas eu até fiz algumas buscas e o próprio time do Matheus Davó, o Pafos, não vem jogando muitos jogos. Foram 7 jogos disputados nessa temporada. Então o Matheus Davó jogou 5, ficou 2 fora e chegou a balançar a rede em uma oportunidade. Então o Matheus Davó, um atacante que não foi aproveitado no Cruzeiro, teve pouquíssimas chances no início do ano e foi rapidamente negociado, emprestado pelo Cruzeiro. E vamos ver aí se ele vai ter novas oportunidades quando retornar para o Clube Celeste. Outro nome destacado pelo Diário Celeste aqui hoje é o de Claudinho. Claudinho, aquele contratado pela associação ainda, né, na gestão do Sérgio Santos Rodrigues. Sérgio Rodrigues chegou a dizer que havia tido uma proposta muito milionária por ele e o clube recusou, né? Desde então o Claudinho desapareceu, nunca mais jogou bola. Aliás, com a camisa do Cruzeiro ele não jogou, né? Um jogador que chegou muito novo, com grandes expectativas e não conseguiu desempenhar o futebol que a torcida esperava dele, pelo que se falava, né? Principalmente pelo nosso presidente Sérgio Santos Rodrigues. E aí o Claudinho foi emprestado pelo Cruzeiro para a equipe do Pouso Alegre, né, até novembro de 2023, e aí a equipe foi eliminada da Série B, da Série C, aliás, e não tem mais calendário nesse ano de 2023, então o Claudinho provavelmente nem vai atuar mais nessa temporada. E aí o jogador retorna ao Cruzeiro para decidir aí qual será o seu futuro, mas certamente não será aproveitado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro, inclusive, pode até negociar uma rescisão de contrato com o meio-campista Claudinho. Outro nome, Bruno José, atacante que atualmente está no Guarani, foi bem aproveitado pelo Cruzeiro aqui na Série B, não apresentou um grande futebol, foi um jogador que teve até uns lampejos bons com a camisa do Cruzeiro, mas longe de ser um jogador útil à Série A, né? Então o Cruzeiro emprestou para a equipe do Guarani. Lá ele é até bem querido, o Guarani renovou o contrato de empréstimo do Bruno José. E lá também ele vem se destacando, mas a gente sabe que um nível inferior ao que se disputa na Série A. Ele tem contrato até o fim de 2023 e aí o Bugre, né, deve investir para adquirir, aliás, os direitos econômicos do atacante Bruno José, que pertence ainda à equipe do Cruzeiro. Outro nome avaliado pelo Diário Celeste hoje é o de Luiz Felipe. E esse é um fato curioso, né? Chegou do PSV da Holanda com grande expectativa. O torcedor sempre cria muita expectativa quando o jogador vem do exterior e não conseguiu ali jogar na equipe do Cruzeiro. Foi emprestado nesse ano para a equipe do Tombense e, pasmem, também não vem jogando pela equipe do Tombense. Foram 5 jogos disputados nos 31 jogos disputados pela equipe do Tombense, ou seja, ele jogou 5 dos 31 e certamente se não jogou, né, a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha, né? Será que tem qualidade para jogar? Será que não está sendo aproveitado? O que está acontecendo com o Luiz Felipe, um zagueiro que, verdade, surgiu muito promissor no futebol brasileiro, foi para a Holanda e não conseguiu jogar
aqui no Cruzeiro e agora lá na equipe do Tombense. E a gente tem a avaliação também dos jogadores da base que estão emprestados pelo Cruzeiro, começando com um que foi recentemente emprestado, Daniel Júnior, né? Esse aí foi emprestado para o futebol russo até 2024 e chegou recentemente, marcou um gol em 5 jogos e a gente fica aí na expectativa de ver o desempenho do nosso cria da toca, que futuramente retorna ao Cruzeiro aí, quem sabe para disputar a posição de titular. Outro nome, Arielson. Esse a torcida do Cruzeiro conhece um pouco, né? Um jogador que se destacou no nosso sub-20, marcou muitos gols nessa última copinha que tivemos no início do ano. Foi emprestado para um futebol que não é tão visto, né? Que foi emprestado para o futebol da Ucrânia. E aí lá ele marcou um gol na estreia, mas depois disso também não marcou mais gols. E aí tá tendo algumas oportunidades, mas não tantas também. E a gente fica na expectativa de ver como que vai ser o desempenho do Arielson atuando pelo futebol ucraniano e depois no seu retorno ao Cruzeiro também. Obviamente que esses jogadores podem ser adquiridos por essas equipes, né? Alguns deles têm a opção de compra, como o caso do Arielson, e aí a gente não sabe ao certo se também retornam ao Cruzeiro, mas a tendência pelo desempenho é que os times não adquiram, né? A exceção é o caso do Bruno José. Outro nome, quem é que não se lembra do Vitor Leque, jogador que chegou ao Cruzeiro emprestado pelo Atlético Goianiense, despertou ali uma atenção do torcedor na equipe sub-20, assim que subiu para o profissional, a torcida também ficou de olho, né? Parecia que tinha uma categoria, mas acabou não conseguindo, como podemos dizer, desempenhar ainda o futebol que fez na base no profissional. Estamos falando de Vitor Leque, né? Esse jogador que estava emprestado aí a equipe do Remo e foi pouco utilizado o empréstimo dele até o fim de 2023, mas ele já deve retornar ao Cruzeiro agora pelo fim do calendário do Remo. Então a tendência é que o Vitor Leque não permaneça no Cruzeiro e deixe a equipe mais uma vez por empréstimo já na próxima temporada. Um jogador jovem, mas que ainda, como a gente disse, não conseguiu jogar bola no profissional, né? Outro nome, esse a gente não tem nem como avaliar tanto, é o Rodrigo Basílio, goleiro, né? Foi emprestado pelo Cruzeiro pelo fato de já ter muitos goleiros no elenco. Um jogador promissor também na base do Cruzeiro. O Cruzeiro revela muitos bons goleiros e ele foi emprestado para a equipe do Atlético. Lá ele também não recebeu muitas oportunidades, né? 4 jogos na campanha do acesso a equipe à Série B. Na verdade, na Série C, o Atlético estava jogando e ele conseguiu aí, junto com a equipe do Atlético, o acesso para a Série B, corrigindo a informação que falamos anteriormente. E aí a gente tem também alguns jogadores que não devem permanecer no Cruzeiro na próxima temporada, que estão também emprestados. Esse aí a gente colocou nessa lista porque é quase certo que não ficam, né? O caso do Vagninho, o contrato se encerra agora no final do ano. Ele está emprestado à equipe do Avaí, né? E aí tem recebido algumas oportunidades, fez 7 gols, é um jogador que estreou muito bem com a camisa do Cruzeiro no último ano, mas depois o Vagninho não conseguiu jogar. Outro nome é o de João Paulo, o meio de campo que também começou bem a sua trajetória pelo Cruzeiro, sofreu uma grave lesão que o deixou fora do gramado por toda a temporada de 2022, e aí ele foi emprestado pelo Cruzeiro à equipe do CRB, onde está emprestado até o fim de 2023 e é titular absoluto da equipe que disputa, como a gente disse, a Série B nessa temporada. João Paulo, no meu ponto de vista, é um jogador até que tem uma qualidade, mas pela idade também certamente não permanece no Cruzeiro para o ano de 2024. O contrato dele se encerra agora no final do ano. E muito pouco provável que a diretoria do Cruzeiro busque o jogador para renovar e inclusive já pode assinar um pré-contrato, né? Então a gente fez uma análise, tem outros jogadores que não estão incluídos nesse bolo, o caso do Alisson, o Alisson saiu recentemente, então a gente ainda não tem como fazer uma análise grande sobre esses jogadores. Muitos estão atuando em futebol que a gente não acompanha, né? Chipre, Ucrânia, então fica difícil, Rússia, né? Fica difícil a gente criar uma avaliação sobre isso. A gente tentou destacar para lembrar também para vocês, torcedores, alguns jogadores que o Cruzeiro tem, mas não está no elenco, né? Então, comenta aí o que você achou do vídeo. Se algum desses que a gente citou aqui você acha que pode ser aproveitado no próximo ano, né? Nesse ano de 2023 não tem mais como. Então, se inscreva aí no canal, deixa o gostei no vídeo, participa nos comentários, interaja com a gente. E se tiver sugestão de conteúdo também, comenta aí pra gente fazer, né? Eu sou o Diego Salazar e esse foi o nosso vídeo de hoje.